Olá, meus amigos! Nós estamos aqui para mais um Wicca Podcast e esse episódio está muito especial. A gente está muito animado com essa possibilidade de entrar na sua casa ou de acompanhar você enquanto você dirige, enfim, de estar na sua vida dando esse gás na sua semana. E a gente tem recebido de Deus o privilégio de ter pessoas muito especiais conosco aqui, que podem compartilhar coisas do Espírito com você e com a gente também. É claro que enquanto a gente está aqui participando, Deus está se movendo entre nós e está mudando coisas dentro do nosso coração. E a gente tem aqui uma pessoa muito especial, que é o Andrew. Eu não vou ousar falar o sobrenome dele. E ele é lá da terra do Water. Não water, mas water. Vamos começar assim. Ele é um inglês que mora há 20 anos no Brasil. Terceira geração de missionários da família dele. Ele vai falar tudo isso pra gente. Quem fala inglês certo? Inglês ou americano? Nome em inglês, fala inglês. Que é Inglaterra. Ele, a rainha. não, mas só pra justificar a piadinha aqui. Ele também é americano. Ele vai contar pra gente mais. Mas tá escrito T, tu disse, né? É water. Não tá escrito R de water. Mas essa é uma coisa que a gente não precisa, né? É meio Brasil-Argentina isso aí, né? Isso. Mano, obrigada por ter aceito falar com a gente, tá aqui hoje com a gente. Fala não só com a gente não, mas com quem estiver ouvindo e assistindo. Os milhares e milhões. Ô, gente, eu sei. Os 5 pessoas. Se tiver né? 5 Só você aqui tá bom. pessoas, já ficar muito feliz. Mas você tem uma história incrível. E hoje você é um dos líderes do IRIS Global, mas aqui dando cobertura no Brasil. Depois você fala um pouco sobre isso também. E o IRIS é uma missão muito especial, que pelo que eu tô entendendo, né, de agora andar um pouco mais próximo, tem como valor, não sei se essa é uma boa palavra, uma vida sobrenatural. Então fala pra gente um pouco disso. Como você chegou no Brasil, quem que você é, por que você ama o IRIS, por que você é jocumeiro. Brincadeira, não fala do... Mas ele também tem, gente, uma vida regressa de jocumeiro, viu? Tem mesmo, né? Tem, 10 anos no jogo. Ai, que legal. 10 anos não é 10 dias, né? 10 anos é bastante tempo. coisa. Mas fala lá, fica à vontade, mano. Obrigada. Tá, muito bom estar aqui com vocês. Então, acho que a gente é tão especial estar aqui nesta base do Jocum. Acho que a gente sempre fala, né? Uma vez Jocumeiro, sempre. E nossa visão é expandir o reino de Deus, trazer a glória dele para as nações. Não pode ser ilhas, Jocum, fronteiras. Mas, falando de IRIS, como se fala, a gente tem 5 valores. O primeiro é intimidade. A gente está criado para ser íntimo com o Pai. E desse lugar de intimidade, onde você se torna um com Ele, e nele um com você, você permanecer nele, o fruto vai vir. E um dos frutos do Espírito de Deus em você é coisas sobrenaturais. Então, a gente nunca busca milagres em si. A gente busca Ele. É um sinal, é confirmação que Ele está com você. Este poder sobrenatural que é maior que o que a gente pode fazer com nossos próprios braços, né? Então, minha história e missões começam no meu quarto. Eu acho que é o melhor lugar para começar. Às vezes a gente pensa as conferências grandes, eu vou para a conferência e alguém vai dar uma palavra profética. Ou... Conferência a gente sente as emoções, mas depois a gente precisa ver. Então, na Inglaterra, trabalhei como fisioterapeuta. Passei 4 anos estudando em Londres, depois me formei e fui trabalhar. Nunca queria ser missionário. É mesmo? Não. Como se fala, meus pais, família, tudo. Eu andava na igreja, amava Jesus, mas eu queria minha vida, que foi ser fisioterapeuta para Tottenham Hotspur, que é o melhor time de futebol do mundo, melhor que Flamengo, Cruzeiro, qualquer um. Cuidado, irmão, cuidado aqui. Mas eu estava começando. Final de semana, eu estava trabalhando em um dos melhores times de esporte na Inglaterra. Na semana, trabalhando no hospital. Também, final de semana, envolvido na igreja, naquela época, liderando o grupo das crianças e os mendigos. Então, minha vida estava cheio. Mas uma coisa que eu percebi, todo dia depois do trabalho, meu trabalho terminava 4h30 da tarde, não deu para trazer os pacientes para casa. Então eu fui para casa, os colegas que dividiam a casa comigo, eles estavam todos trabalhando aqueles empregos bem intensos, chegava às 7, 8 horas da noite. Então 4h30
eu estava em casa, o que eu faço? Ir para o meu quarto, fecho a porta e passo tempo com ele. E aquela coisa é natural, ninguém forçava, meus pais não estavam lá para olhar, meu pastor, mas quando você ama alguém, você quer passar tempo com eles. Então, foi lá no meu quarto, passava tempo sozinho com ele, com minha Bíblia. Não dava missionário, eu não queria ser missionário, não tinha uma pregação para preparar domingo, só queria estar com ele. Como eu falo, quando você ama, você quer estar juntos. E não é um saco, é um prazer. Aí, lá na palavra, e Deus começava, quando você passa tempo com ele, você começa a receber o coração dele. E eu lembro fazendo uma oração muito simples, mas estragou mesmo minha vida. Eu falei, de maneira boa, né? Eu acho. Eu falei, Deus, eu quero este coração, eu quero o seu coração. Me dá o seu coração, eu quero sentir o seu coração. E foi uma oração tão simples, mas genuína. E depois, nas semanas que vêm, eu começava a estar no meu quarto só chorando, sozinho. E aquela época, isso foi 2001, tinha muito notícias lá fora sobre as crianças da rua, no jornal. E quando eu assistia, eu só chorava. E eu percebi que Deus estava me dando o coração dele, estava me chamando lá no meu quarto e colocando o coração de amor para esse povo que nunca conhecia. Então, este foi o início. Ele quebrou meu coração, me deu o coração dele. E colocava este amor. Mas foi um processo. Depois ele me chamou para deixar tudo e ir para o Brasil. E foi um processo difícil para mim, que eu não queria mesmo. Mas eu lembro um dia, só deitado no chão, falo, Deus, se você é Deus da minha vida, eu quero dar tudo da minha vida para você, não importa onde o que fazer, eu sou seu. Aí, deu minha vida. Aí quando eu levantei, eu senti uma nova alegria, não, eu vou para o Brasil. Então deixei tudo e fui para Fortaleza, eu jogo lá, fiz a minha TED e foi muito, muito bom. Isso foi o início. Quando você vem para o Brasil, você veio já casado ou você casa aqui? Casei aqui. Então, venho 27 anos e sabia de nada. Não sabia falar português, não sabia nada de criança de rua. E só venho. Aí, acho que foi depois de 2 semanas, algumas coisas aconteceram, eu comecei a liderar o trabalho com crianças de rua lá. Eu sabia de nada. Eu lembro, no primeiro dia eu cheguei, eu fui roubado por menino de rua. Eles me xingavam, queriam jogar pedra em mim. Eu pensei, o que eu estou fazendo aqui? Eu deixei tudo e eu estou aqui. No primeiro dia foi roubado. Mas quando é amor realmente constrange você vai em cima. Então, tem muito tempos difíceis nesses 20 anos. Tem armas na minha cabeça, pessoas tentando fazer coisas horríveis, mas no meio disso não é um sacrifício, é um prazer. O melhor lugar para mim é sentar no chão com um prostituto ou traficante, só fala de Jesus. Não tem coisa melhor. E isto que Deus me chamou a fazer não significa que esse chamado é maior que uma enfermeira que está na Inglaterra servindo o hospital como um campo missionário delas, mostrando o amor de Deus para elas. A gente precisa ouvir Deus e obedecer. Amém. Sua esposa é também inglesa ou ela é brasileira? Brasileira. Encontrei em Jocum, Fortaleza, e ela é carioca, baixinha, mas pimentado, bravinha, apaixonada por Jesus. E juntos a gente tem 3 filhos. Que legal, que tudo cearense, nasceu lá. E eu amo Fortaleza, eu amo Ceará, eu amo o Brasil. Aprendi tanto aqui. Estou aprendendo mais todo dia. Aprendo muito com minha esposa. Que nossos ingleses têm coisa bom, mas é meio... Inclusive a língua, né? Língua é fácil. Eu tava 3 anos já estava falando, mas aqui português para mim está difícil, mas... O português é uma das línguas mais difíceis do mundo mesmo. Eu errei que quando eu cheguei nunca parei para estudar, nunca abri um livro, nunca fiz gramática. Foi como menino da rua que eu aprendi. Então muitas vezes se eu poderia voltar para trás, uma coisa que eu ia dar conselho pessoal, não só tenta correr, fazer tudo. Vai
para alicerce. Se você não domina a língua bem, você não vai poder realmente alcançar. Isso é uma dica muito preciosa, né? Essa coisa de aprender a língua do lugar, né? Onde você está sendo enviado por Jesus. Parece mesmo uma grande perda de tempo, com tanta coisa que tem para fazer, e tem, né? Muito trabalho mesmo. Mas fica essa dica aí do Andrew para você. Chegou na nação onde o Senhor Jesus te chamou, se aplica um pouco para aprendizado de línguas, que é bem importante para se relacionar, né? Fala pra gente, o que você está fazendo no Íris hoje? Hoje iniciamos o base da Fortaleza. Então, esta base foca mais nas comunidades carentes, nas favelas. Fortaleza, infelizmente, é conhecido como um dos centros da prostituição. Então, a gente trabalha bastante, a gente chama na Zona Vermelha, zona de prostituição, nas boates. E a gente tem uma escola de treinamento para enviar os missionários. Então, eu passei muito tempo trabalhando nas ruas, nas favelas, e eu não queria saber nada da escola de treinamento, que eu só queria estar lá. Mas Deus começava a ministrar, se você realmente quer ver uma nação levantar, abraçar o destino do Brasil, você vai precisar começar a andar para levantar esta nação e próximas gerações para missões. Então, agora meu maior desejo é o treinamento do povo brasileiro para enviar. Então, a gente tem mais ou menos 9 bases no Brasil. E a gente só não é centralizado, então não é hierarquia. A gente está lá juntos só para correr atrás de Jesus, encorajar um do outro, trazer um network, né? Conexão entre nós, para aprender juntos e implantar mais localidades. A gente nem chama base missionária, a gente quer localidades. Pode ser comunidade missionária, pode ser igrejas, ou pode ser uma estrutura maior da base. Mas meu papel é isso: despertar, treinar, encorajar, mas ainda sempre ter meus pés onde iniciei, lá nas favelas, para ver Deus fazendo, que tu não pode ensinar, ministrar o que você não está vivendo. Então, eu não posso ir pregando sobre testemunhos que Deus fez 15 anos atrás. Precisa ser pão fresco. A gente sempre fala, o pão fresco é tão importante. Deus quer dar pão novo, fresco, todo dia. E uma razão, muitas vezes, a gente não ama a palavra, que é pão tão velho. A gente vive com palavras que Deus nos deu, sei lá, 2, 3 meses atrás. E se tem pão velho, pão duro, né? Na café da manhã, ninguém quer comer. Um crente é tão acostumado a comer pão duro, mas pão fresco, que era cheiroso, quente. Então, sempre a gente fala, a gente precisa de pão quente, pão fresco. A gente precisa comer, e quando a gente come, compartilha com os outros. Então, é mais uma área da supervisor. Supervisor. Isso aí mesmo. Isso é muito legal. Tô aqui falando com o Andrew antes, e ele tá falando, mas o meu português é ruim, mas ele tá se comunicando, né? E uma das coisas, em um dos episódios aqui do podcast, que a gente conversou com um missionário, né, o Felipe, sobre línguas, né? E ele falou que a maior dificuldade do brasileiro em aprendizado de línguas é a vergonha de se comunicar sem estar no nível de perfeição. Tipo, se eu não sei pronunciar essa palavra perfeita, eu não vou falar. E aí a gente perde a oportunidade de se comunicar e de falar de Jesus e de ter relacionamentos, né? Então, fica de boa aí, porque a gente tá admirando aí sua coragem, né? Seu desprendimento. Fala um pouco pra gente sobre a sua família, né? Essa história bonita. Você falou até que, eu nem queria ser missionário, mas tem uma história geracional, né? Você recebeu o privilégio de fazer parte de uma família que tem servido o reino de Deus há algum tempo. Fala pra nós, você falou, seu avô, seu bisavô começou a ser empreitada, como é que foi? Então lá na Inglaterra a gente tinha os pais modernos de missões, né? Aí, mais ou menos 150, 200 anos atrás, né? A gente tinha Hudson Taylor, ele foi para a China. William Carey foi para a Índia. Aí Hudson Taylor foi o amigo do meu bisavô. A meu bisavô, ele foi chamado para vir para o Brasil. Então, em 1870, ele foi pastor da primeira igreja aqui do Nordeste, no Brasil, em Pernambuco. Então, ele veio
um dos pioneiros, né, o primeiro missionários. Pastoreou a primeira igreja. Aí quando estava mais ou menos firme, não foi fácil, porque quando ele vem, o catolicismo muito forte. Então eles pegavam as bíblias dele, queimavam na praça. Durante o carnaval eles fez um boneco dele, tocava fogo, fala que ele é o diabo branco. E pessoas foram para casa dele quebrar a casa. Foi intenso, né? Mas ele conseguiu essa primeira igreja, aí depois ele voltou para a Inglaterra. Mas ele não só voltou, ficou, ele viu a necessidade da nação Brasil tão grande. E ele voltou 22 vezes da Inglaterra para o Brasil. Inglaterra para o Brasil no barco, trazendo missionários da Europa para o Brasil. Então, naquela época não tinha avião. Né? Então, barco, acho que 3 meses demorava para barco, 22 vezes, trazendo missionários da Europa para o Brasil. E, para mim, ele é um exemplo. Eu acredito um dos chamados sobre a minha vida é para reverter o que ele fez. Ele trouxe este movimento missionário da Europa para o Brasil, 150 anos atrás, mas agora 3 gerações depois, a gente não precisa mais esta. A gente precisa levantar, se amadurecer e enviar o fogo que tem nos brasileiros para as nações. Europa é uma dessas nações, mas todas as nações. Então, meu chamado é realmente levantar e enviar os missionários brasileiros de volta para as nações. Então, você está fazendo o caminho de volta do seu avô. De volta. E em Deus, é uma coisa que eu amo, nos planos dos projetos de Deus, ele usa as pessoas tão simples, tão, às vezes, quebrantados ou quebrados, né? E é isso que vibra em mim, que é pessoas simples que estão dispostas a entregar tudo para ele. Fala assim, o Espírito de Deus vem e ele usa elas de maneira sobrenatural. Então, meu bisavô, por exemplo, quando ele tinha 5 anos, o mãe dele morreu. Quando ele tinha 8 anos, o pai dele morreu. Então, com 8 anos, ele foi órfão. Não poderia estudar mais, que naquela época foi assim. Fez sapatos, trabalhava fazendo sapato com 8 anos de idade. Com 12 anos, ele tinha um acidente, ele perdeu uma das pernas dele, o uso de uma das pernas. Então, para o resto da vida dele, ele andava com moleta ou cadeira de roda. Mas depois ele tinha esse encontro com Jesus. E ele fala, ele tem um livro, ele fala, foi dentro de um campo, e Deus veio, encontrou com ele, e colocou um fogo no coração para o Brasil, um amor. E ele foi para todas essas organizações missionárias que começava naquela época. Não tinha muitos na Inglaterra naquela época. Aí ele foi e falou, olha, eu quero que você me envie para o Brasil, meu coração está queimando, precisa ir lá falar sobre Jesus verdadeiro para eles. E eles olhavam para ele e falavam, mas tu só tem um perna, como que a gente vai enviar você? É melhor tu ficar na igreja, cuidar das cadeiras. Aí ele foi para outra organização missionária e todos tinham a mesma resposta. E no último, ele falou, por favor, pelo amor de Deus, Deus está queimando, eu preciso ir para o Brasil, fala de Jesus, eu quero dar minha vida lá. E eles olhavam para ele e falavam, cara, tu só tem um perna, melhor fica aqui. Então ele levantou, o melhor jeito que ele sabia como um perna, falou, talvez eu só tenha um perna, mas eu não vejo muitas pessoas com 2 pernas indo. Então eu com meu um perna, eu vou. E para mim essa é a inspiração, a gente sempre olha para as coisas que a gente não tem. E dificuldade, não tem dinheiro, não tem isso, não tem aquela. Mas aí esse é uma barreira para não ir. Mas a gente precisa olhar o que a gente tem. A gente tem um chamado, a gente tem um corpo que está mexendo, a gente precisa obedecer. Quando obedecemos, o Espírito de Deus, ele vai fazer o impossível. Você falou que seu avô tem um livro contando a história dele aqui no Brasil. Você sabe, tem em português esse livro? Tem não. Não. É chamado Missionary Adventures in Brazil. Então, porque ele o filho dele ficou em Anápolis. Então, se você vê as cidades que têm um índice maior de evangelho em Brasil, um deles é Anápolis.
Eu lembro, eu estava lá visitando minha família, e eu estava lá na praça, e eu estava sentado, um jornalista veio sentar ao meu lado, a gente estava conversando, aí ele falou, estou aqui fazendo reportagem, blá, blá. Ele falou, eu estava fazendo reportagem como que esta cidade iniciou. Aí eu perguntei, como foi? Ele falou, tinha um missionário inglês que veio, ele implantou, ele voltou para a Inglaterra, treinou como médico, e voltou para o Brasil como médico. Então, o nome dele é James Vanstone. Então, se você vai para Anápolis, tem um praça chamado James Vanstone. Aí ele veio para o Brasil como missionário, mas ele não tinha só aquela cabeça, vou vir e pregar e abrir as igrejas. Mas ele vem como médico, então ele abriu o primeiro hospital no estado do Goiás? Goiás, isso aí. Ele abriu, acho que a terceira faculdade para enfermeiras no Brasil inteiro. E ele abriu escolas, igrejas. Então ele viu esse entendimento. Para construir uma comunidade saudável, você precisa trabalhar em todas as áreas. Então ele veio e trabalhou em todas as áreas. O filho dele ficou secretário de saúde para Goiás. E como resultado, a gente vê agora, Anápolis tem um índice muito grande de evangelhos, tudo porque alguém vem, não só para pregar, abrir igreja, mas realmente para mostrar o evangelho de maneiras práticas, que alcança corpo, alma e espírito. E essa é a minha paixão, para ver o evangelho sendo pregado de maneira que vai trazer transformação à sociedade. Que tu vai para Fortaleza, é uma cidade muito, muito linda. Toda esquina tem uma igreja. Mas vai falar, glória a Deus, a igreja está abrindo muito. Mas ao mesmo tempo, o nível da prostituição, o nível da violência. Só esta semana, a gente precisava resgatar um dos nossos missionários que mora numa das favelas, que os gangues entravam com essas armas de laser, destruíam as casas, matavam pessoas. Tem tanta violência, mas o número das igrejas está aumentando. E tem alguma coisa errada. A conta não fecha, né? O reino de Deus está aumentando, que as igrejas estão aumentando, mas também o reino das trevas está. Então, talvez a forma do nosso cristianismo é mais religiosidade, em vez da plenitude do evangelho simples, do amor ao próximo e na maneira prática. Então, isso que a gente está querendo implantar, ver. Esse James, que foi esse missionário que foi para Goiás, né? Anápolis, ele é o que seu? Ele é o tio do meu pai, então ele é filho do meu bisavô. Seu tio-avô? Tio-avô. É? Por aí. E seu pai foi missionário também? Meu pai, ele foi missionário tempo integral, evangelista. Então ele começou uma organização missionária dentro da Inglaterra. Aí lá ele prega na rua, prega nos presídios. Eu lembro, crescendo, né? Que ele sempre tenta fazer de maneira criativa. Ele não é jocomeiro, mas parece jocomeiro. Lá nas praças. Então, eu lembro como criança, ele me ensinou a jogar com fogo, fazer aquela bicicleta com roda. Todas essas coisas mágicas, só para poder apresentar o evangelho de maneira. Então a gente foi para as praças centrais, Leicester Square, Trafalgar Square, em Londres, e pregava na rua para pessoas passando. E foi tenso às vezes. Eu lembro uma vez eles ligaram, ele foi preso, porque ele pregava na rua, na Inglaterra. E porque o multidão vem e o policial fala para ele parar. Ele fala, não posso pregar aqui, aí eles levam ele para o presídio. Ele só passou uma noite, depois foi solto, mas até na Inglaterra, né? É bem tenso. Mas é um privilégio por ter este legado, mas não pode viver o legado dos outros. E acho que tem algo espiritual, que os pais, eles oram. Eu sei, minha mãe ainda, fala, estou orando por você todo dia. Nossas orações dos nossos pais. E está passando para nossos filhos. Este ano, a gente foi para uma missão Nordeste, que lá no Nordeste, não era nada, tinha nenhuma estrada lá. E lá tem um Júnior Nelson, que ele está ministrando com crianças, preparando elas já para a Europa. Aí a gente estava nesse lugar
E no meio do sertão, não estava chovendo nada. De repente, eles falaram, vamos parar, espero que Deus vai falar. Tinha 2.000 pessoas lá. Eles pararam tudo só para esperar o que Deus ia fazer. E em 20 segundos começava a chover. A chuva vem tão forte. A minha filha, de 8 anos, ela estava lá com... Não, desculpa, ela tem 11 anos. Minha filha que tem 8. Ela tem 11 anos, ela estava lá. E quando a chuva vem, ela se joga... Aconteceu, sei lá o que foi, mas foi jogada no chão, dentro desta areia. O Espírito Santo vem sobre ela de maneira tão forte, ela fica falando línguas, foi batizada no Espírito Santo. Nesse lugar onde este ministério está levantando crianças para levar o Evangelho de volta para a Europa. Eu realmente acredito que meus próximos geração, meus filhos, vai fazer ainda muito mais. Amém. Mas a oração é sabendo que nós não podemos, Deus pode, tudo. Você é europeu. Você acredita nisso, assim, que a Europa, que Deus está gerando esse fogo no coração das pessoas para esse reevangelismo da Europa? Você vê a Europa, assim, carente de receber a boa notícia mais uma vez ou de novo? Eu acho que é bem igual àquela parábola. Qual é? Lá não, nem a palavra. É Jesus, quando ele estava andando na multidão, uma mulher vem e toca nele, né? E ela gastou todo o dinheiro com todos os melhores médicos. Mas ela estava tão seca, tão cansada, tão velhinha. Perdeu aquela toque da presença. Aí ela empurra para tocar apenas nas vestes de Jesus e a ver tudo dela voltou. E para mim isso representa como é a Europa. Eles tinham tanto avivamento. Vocês veem todos os avivamentos saindo da Inglaterra, País de Gales, tantos missionários. Mas se acomodou. E confiou mais no intelecto. Mas depois Jesus cura aquela velhinha, ele vai para o filho de Jairo. E ela 12 anos está dormindo. Eu acredito isso como o Brasil. 12 anos já é a idade da maturidade. Dá para gerar filhos. E às vezes o Brasil tem tanta promessa, mas às vezes ainda está vivendo em imaturidade em algumas coisas e está dormindo. Deus quer despertar, acordar esta moça linda para ir e trazer o que carrega de volta para o velho geração. Então, antes, os pais precisam cuidar dos filhos. Os pais ficam velhos, aí troca, né? Os filhos. E no momento eu senti mesmo que a Europa precisa o amor, o paixão, o presente que os brasileiros carregam. A gente fala, a gente está um cego nu, a gente acha que tem, mas a gente tem nada. A gente precisa voltar para Jesus. E a gente vê isso acontecendo. A gente tem enviado missionários da nossa base em Fortaleza para abrir uma base em Portugal, Lisboa, abrir base em Inglaterra. E os brasileiros são tão bons de evangelismo que na Inglaterra ninguém quer falar nada de Jesus, porque não é bem aceito. Mas este cara, Eliudo, que a gente enviou com a esposa que ele casou, no último ano já ganhou 22 ingleses para Jesus, só na rua falando. Não parece muito, mas... Parece muito. Mas para a Inglaterra, só porque ele vai falar de Jesus, ora por pessoas, está apaixonado. E a gente precisa deste vínculo. Então, este é meu paixão, isto que eu vejo está acontecendo, e vocês indo para País de Gales como esta equipe de vocês é tão precioso. E vai um lugar de humildade, eu quero aprender de vocês, mas também eu sei que vocês vão derramar tanta coisa, ensinar o povo tanta coisa de simplicidade, da busca de Deus com todo o seu coração, saia da rotina, da estrutura, e só vive. Uau! Eu acho que uma palavra que vem no meu coração é que o coração dos pais se converterá aos filhos e o coração dos filhos se converterá ao pai. Quando você está falando dessa filiação espiritual, né? De a gente ter recebido tantos missionários da Europa, né?
também dos Estados Unidos, mas enfim, o que a gente tá falando aqui agora através do seu testemunho, né? A gente recebeu tanto, né? Fomos tão impactados, recebemos esse pão, né? Esse pão quente, essa palavra de vida. E agora o nosso coração pode se converter, né? Aos nossos pais espirituais e levar esse pão pra lá, né? Esse pão quente pra lá. A gente pode ser Belém pra Europa, né? Essa casa de pão fresco pra eles. Então a gente vai, né? Pra quem não sabe o que o Andrew falou, a gente tá indo com uma equipe da nossa ETED agora pra Gales. Uma ETED imensa de 26 alunos e a gente pensou em dividir a equipe. Vamos mandar um pouco de gente pra outro país, outro lugar, ou ficar no Brasil mesmo. E a gente foi falar com um pastor que vai receber a gente lá. E ele falou, pelo amor de Deus, não, manda todo mundo pra cá. E a gente orou e realmente entendeu. Vai essa equipe imensa pra lá. A gente acredita que Deus tá fazendo alguma coisa lá já e a gente vai participar disso. Eu tô ouvindo você falar e pensando, poxa, mesmo antes de eu ouvir qualquer coisa assim, Deus já falou com a gente tá respondendo. Que conexão incrível que Ele tá fazendo, né? Tô muito animada de te ouvir. E animada assim, caraca, que expectativa grande do que Jesus está fazendo na Europa, que expectativa grande do que Jesus está fazendo nas nações da Terra e como nós estamos conectados com tudo isso, assim. Eu tô muito grata, acho que a gente tá indo pro final já, mas eu queria te pedir uma coisa, que você deixe uma palavra para quem tá assistindo e ouvindo a gente. Alguma coisa que Jesus está deixando no seu coração aí, essa pessoa que tá assistindo esse vídeo ou que tá ouvindo a gente pelo Spotify. Deixa uma palavra para essa semana, para essa pessoa, né? O nome do nosso podcast é Wake Up, né? Então é pra semana da pessoa ter um plus aí, né? Ter um gás diferente. Então deixa uma palavra, por favor, para as pessoas que estão junto com a gente. Eu acho que a palavra que é o evangelho mesmo é tão simples. A gente não precisa complicar. Quando eu falo simples, não significa que é fácil, é difícil demais, porque requer tudo. O requerimento mínimo que Deus quer da gente é tudo. Se não está disposto a dar tudo, aí Ele fala que nós não somos dignos de ser discípulos dele, né? Então, mas é tão simples que Ele fala, se você quer entrar no reino de Deus, seja como criança. Então, às vezes a gente tem todos esses planos, projetos, e muitas vezes Ele quer só chama a gente de volta para Ele, para sentar com Ele, ouvir Ele e depois obedecer. E o capítulo maior que a gente fala muito nisso é João 15, que fala, você permanecer em mim e eu vou permanecer em você. E sem mim, tu não pode fazer nada. Então a gente não... Minha palavra para a igreja é acordar e vai trabalhar. Precisa fruto. O discípulo precisa dar fruto. Não só o pastor. Mas minha palavra muitas vezes para missionários é calma aí, para um pouquinho, permanecer. Porque o fruto vai vir, o fruto é muito bom. E o fruto é através do nosso fruto, a gente são conhecidos como discípulos e isso dá glória ao nosso Pai. Mas nosso alvo, missões, não é fruto. Nosso alvo é permanecer nele. Não, acho que tem tantas distrações. E é tão fácil ser distraído. E se Satanás consegue nos tirar desse lugar da permanência com ele consegue tudo. Então, meu conselho para vocês nessa semana, com certeza sua semana está lotado com tarefas, deveres, essas são boas. Mas como Jesus fala para Marta, por que você está preocupado sobre tantas coisas? Só uma coisa é necessária. E isso não significa que a gente precisa escolher ser Maria ou Marta. A gente precisa ser os dois. A gente precisa dar gás, dar tudo. Mas ele fala, é só quando esses frutos, essas atividades, tiram você do lugar dos pés de Jesus, a presença de Jesus, ela se torna errado. Então, meu conselho é simplificar a vida. Tem muitas distrações, muito lixo que nós ocupamos nossas mentes. Não lixo ruim. Boas distrações. Internet, vindo aqui no avião, tinha menina esperando decolar.
Estava só assistindo ela olha a internet, olha o WhatsApp, olha o Facebook, olha o Instagram, depois desliga. Depois de 3 segundos está olhando de novo. A gente não consegue concentrar, a gente está tão distraído com tanta coisa. E Jesus fala, respira, é tudo sobre mim. A gente precisa de uma geração que volta toda a atenção em Ele, contemplar. A gente perdemos esta beleza de contemplar Ele. A gente está muito sobre comportar, como está comportando o que está fazendo. Mas preocupa menos com fazendo coisas. E quando nós contemplamos Ele e vemos a beleza dele, como Ele é lindo, como Ele é tão bom, cheio de amor, nosso comportamento vai mudar desse lugar de intimidade. Então, este casamento de permanecer nele, contemplar Ele, ver a beleza dele e sair carregando Ele para os lugares que a gente vai. Ai, Jesus, lindo, cheiroso. Ei, meus irmãos, como é que vai ser agora? Como que a gente responde para Jesus? Esse convite de permanecer, esse convite de se livrar das boas distrações, né? Das coisas boas e das coisas ruins para estar com Ele e carregar quem Ele é, né? Acho que pra mim o que fica assim de tudo que a gente conversou é o Andrew falando que o meu ministério começa no meu quarto e tem a ver com isso, né? E o que é gerado ali na minha relação íntima com Jesus é que eu carrego para as outras pessoas, né? Então é isso. Muito, muito obrigada. De verdade. Quero que você leve o nosso abraço aqui da Ju com Chapada pra onde você for. Amém. A gente tá muito em love com o Iris, né? A gente tá trabalhando junto aqui. Então ter vocês aqui pra nós é uma honra, uma grande alegria. E muito obrigada. É isso, minha gente. Espero que vocês, assim como nós, estejam assim sem palavras. Vocês estão reparando que todo final de episódio eu já não sei o que falar. Eu fico aqui tentando processar, porque cada vez é um soco diferente que a gente recebe no estômago, mas muita alegria de saber que você também em casa pode receber essa porção dessas pessoas que passam pela nossa vida, pela missão. Gente, quero falar que a gente tá bebendo Lebrinha. Só que a Lebrinha não patrocina a gente. A Lebrinha é uma água aqui da Chapada dos Guimarães, onde a gente tá como base. Então, Lebrinha, vamos aí cooperar com a gente vai colocar você aqui com todo prazer, mas patrocina a gente aí. E se você quer ser um mantenedor, alguém que está apoiando, investindo no Reino de Deus através do podcast do ICUP, a gente vai pôr seu nome aqui na telinha e procura a gente para fazer parte disso. Você vai ver aqui também nessa tela os nossos programas sempre, né? Seminários que a gente está fazendo aqui na Jumbo Chapada. E se você tem interesse, perguntas, manda no direct que a gente vai responder para você. No mais, o de sempre. Curte, clica, campainha, clica na campainha, compartilha com as pessoas e faz o reino de Deus expandir através disso aqui que Ele tem colocado no nosso coração. E a gente vai trabalhar para na semana que vem estar com você aqui, trazendo mais um convidado super especial que vai poder de alguma maneira abençoar a sua vida e impactar seu coração, como hoje está sendo, né? Meu coração está aqui borbulhando, pensando, meu Deus, qual que é o meu lugar em tudo isso que o Senhor está fazendo. Então Deus abençoe, um abraço muito grande para você.